Graça e paz. Hoje vamos estudar um pouco sobre a história do apóstolo, do discípulo chamado Felipe, o quarto discípulo nesta história, neste resumo biográfico destes 12 personagens que mudaram a história do mundo, da sociedade, da humanidade, que são os 12 discípulos de Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre Felipe. Quem foi Felipe? Felipe foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Aqui está o resumo sobre ele. Felipe. Origem de Felipe. Nativo de Betsaida, na Galileia. Segundo, chamado. O seu chamado foi chamado por Jesus para ser um dos 12 apóstolos. Isso está escrito lá em João 1, versículo 43 a 51. Vamos conferir como se deu o chamado de Felipe. João 1, 43, 51. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Felipe e disse-lhe: segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse ele: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse? Vi-te debaixo da figueira, crês? Por que te disse por que te vi debaixo da figueira? Por que te disse, te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhe: na verdade te digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Louvado seja Deus. Olha como foi, aqui a história de Felipe, que já impactou a história de Natanael, mas vamos aqui focar em Felipe. Felipe, o seu ministério. Felipe foi um dos apóstolos que acompanharam Jesus durante seu ministério. Conhecimento. Foi um dos apóstolos que conhecia a região de Samaria e apresentou Jesus a Natanael, como nós vimos agora. Ou seja, ele foi chamado para seguir Jesus e já começou ali a sua vida a mudar a vida do seu amigo chamado Natanael. Já impactou a vida de Natanael com as revelações que Jesus fez na vida de Natanael, Deus é tremendo. Jesus, primeiro, ele não procura pessoas desocupadas, Segundo, quem já está ocupado, ele ainda dá mais uma outra ocupação, mas é uma ocupação espiritual. Um pescador de peixes, ele pega para pescar homens. Ele chama
a mim e a você, para impactar vidas. E é isso, por isso que nós estamos falando hoje aqui, porque esses 12 homens impactaram a vida da humanidade. Não é à toa que estamos falando hoje de um deles, e nessa semana temos falado de todos os outros, né? Hoje é o quarto discípulo, né? Chamado Felipe. Aí vamos falar da morte de Felipe, para terminar, né? Essa biografia dele aqui resumida não é tão extensa quanto a dos outros. Morte. Segundo a tradição, foi crucificado em Heliópolis, na Frígia, durante o reinado do imperador Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Então nós vemos que Felipe foi um dos escolhidos, né? Foi chamado por Jesus Cristo. Ele morava ali, nativo, né? Originário ali de Betsaida, na Galileia, né? E quando ele ali, por ter um grande conhecimento na região de Samaria, ele foi ali, já junto com Jesus, anunciar o evangelho, porque é assim, Jesus chamou, vamos ali anunciar, vamos pregar, e vamos, né? E chegamos lá. E quando lá chegou, ele já de impacto, segundo a história, ele conheceu ali, ele encontrou ali a Natanael. E Natanael, né, Felipe apresentou Jesus a Natanael, e Natanael teve aquela famosa frase: por acaso pode vir alguma coisa boa, né? Ali daquela região ali de Nazaré. Então, e viu Jesus, vai ter, de onde conhece, respondeu, de Nazaré, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus, de Nazaré? E o que tem de bom lá em Nazaré? E aí, quando Jesus contou a história que somente Natanael e Deus sabia, foi onde a fé veio nascer no coração de Natanael. Porque somente Cristo sabia o que Natanael havia passado embaixo daquela figueira. E aí ele já não zomba mais nem da cidade natural de Jesus e nem muito menos de Jesus. E aí já reconhece ele como mestre, chama Rabi, Rabi é mestre. E dali em diante ele também começa a crer pela fé que Jesus, vindo de Nazaré, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então essa foi a história de Felipe, o quarto discípulo nesta história biográfica que estamos fazendo dos 12. Então, você quer saber mais? Amanhã estaremos produzindo mais um outro vídeo e vamos falar de um outro apóstolo que é Natanael. Natanael é o próximo discípulo que nós estaremos estudando amanhã, tá certo? Fazendo esse resumo biográfico. E para mais informações, para você interagir com a gente, Rádio Timbaúba Gospel, Web Rádio Timbaúba Gospel, a sua rádio evangélica. Hoje, logo mais às 16 horas, estaremos com o programa Tem uma Palavra para você, com mais estudos sobre o livro de Provérbios. Nós temos o TikTok, luiz.s.silva3. Temos o nosso grupo no Instagram, Luiz Silva 6869. Temos o nosso Facebook, Luiz Silva Timbaúba. Temos também o nosso YouTube, nosso canal no YouTube. Vá lá, se inscreva. Luiz Silva Timbaúba também. E temos esta programação aqui, este projeto de logo cedo. Eu tenho certeza que é a melhor coisa que nós fazemos. É meditar na palavra de Deus, é estudar, é pegar esse livro que transmite vida,
não somente transmite conhecimento, não, transmite vida. E é bom a gente ter essa comunhão. Vocês não sabem a noção, vocês não têm a noção. Às vezes o dia quer, às vezes até ser atribulado. Ontem mesmo, para relatar e para encerrar, ontem meu dia não começou bem complicado, mas a palavra é a minha base. E eu terminei o dia com uma bênção extraordinária, algo que parecia impossível para mim. Ontem eu venci. Eu cheguei em casa, voltei para casa de posse de vitória. Sabe por quê? Porque eu comecei o dia bem. Embora no mundo físico parecesse que seria o pior dia da minha vida, mas os planos de Deus e o que Deus prepara para mim e para você são maiores e melhores. Que Deus abençoe você e até a próxima em nome de Jesus. Curta, comentem, compartilhem e façam o ID assim como eu estou fazendo aqui no estúdio da Rádio Timóteo Gospel, a sua rádio evangélica. Que Deus abençoe a todos e eu quero ver você no céu.